Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite queremos glorificar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos alegres e felizes por poder estar na presença do Senhor. Nesta noite, meus amados, eu queria deixar uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Para você que está nos assistindo aí da sua casa, do seu lar, eu queria deixar uma palavra de reflexão. Antes disso, nós vamos estar orando ao Senhor para que Deus tome a direção nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse atento neste momento, diante da palavra que Deus tem para nós nesta noite. Temos a certeza que quando nós confiamos no Senhor, esperamos em Deus, Deus é aquele que nos ajuda. Vamos orar ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Senhor, neste momento, ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor, ó Pai, esta palavra, Senhor, ó Deus, a qual, Senhor, nós vamos estar lendo, Senhor. Eu quero pedir a direção do Pai, do Filho, ó Deus, do Espírito Santo nesta noite, Senhor. Ó Deus, fala o coração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, dos Teus servos, Senhor, que vão estar assistindo. Quem sabe, Deus, pessoas que possam estar triste, abatida, angustiada, ó Deus, diante de tantas coisas na sua vida, Pai, mas que pelo poder da Tua palavra nesta noite, ó Deus, haja renovação espiritual, ó Deus, haja restauração, Senhor, ó Deus, na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Meu Deus, fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Neutraliza, Pai, toda ação das trevas, ó Deus, todo o principado, toda a potestade no campo, no reino espiritual, Senhor. Deus, toma as nossas vidas, Pai, que nós possamos ser Teu instrumento nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amados, queridos do Senhor, eu queria nesta noite que você que está em casa aí também, na sua casa, nos assistindo nesta noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 8, uma passagem bem conhecida a partir do versículo de número 23, é uma passagem bem conhecida, mas quando ela é bem conhecida que nós proporcionamos, colocamos em prática, ela se torna alimento todos os dias para a nossa alma, e que nesta noite essa palavra venha se tornar alimento para a minha alma e para a sua alma, você que está nos assistindo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 8, o versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os seus discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, que coisa gloriosa, né? Que palavra poderosa, que palavra extraordinária, né? Jesus estava no barco junto com os seus discípulos, e estava ali todos os discípulos, eram homens que conhecia, eram homens que conhecia toda a história, toda a trajetória do mar, de pescaria, eram homens que tinham experiência no mar, eram homens que se dedicaram o tempo todo, quem sabe da sua juventude, 15, 16, 17 anos, e chegou um determinado da idade adulta, homens que conheciam o mar a fundo, né, de pescaria, sabia de tudo o que estava se sucedendo, mas diante de tudo aquilo, eles
estavam diante de uma situação muito difícil, de uma situação muito caótica naquele momento. Estava ali Pedro, creio que era um homem que conhecia o vento oriental, o vento norte, o vento sul. Ele conhecia esse tipo de vento, eles conheciam. Só que naquele dia, querido, naquele dia veio um vento contrário, que eles não conseguiram discernir que vento era aquele. E o vento era tão grande, a tempestade, ela era tão grande naquele momento do mar, que a Bíblia diz que as ondas começaram a se levantar e o barco começou quase a ser varrido, a água entrando no barco, e os discípulos começaram a se apavorar. Quem sabe eles lembraram: a gente já pescou tanto, já passamos tanta tempestade, mas não como uma dessa, não como uma tempestade igual a essa nós nunca passamos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E quem sabe naquele exato momento que eles estavam nessa visão de dizer assim: nós nunca passamos um vento desse, nós nunca passamos uma tempestade dessa, nós nunca passamos uma tribulação dessa no mar, difícil. Quem sabe eles pensaram assim: será que nós vamos retornar para a nossa família? Será que nós vamos retornar para os nossos lares? E aí veio ali, querido, uma questão que a diferença daquilo ali é porque Jesus estava no barco. E trazendo para os dias de hoje, muitas vezes a gente conhece coisas de muitas áreas da vida, de dificuldade, de problemas, e vem situações que a gente não tem como, vamos dizer assim, resolver, porque foi tão impactada para as nossas vidas, que trouxe uma angústia, uma aflição. Vamos trocar em miúdo nesta noite. Vamos dar a atenção, não atenção a isso, mas vamos voltar um pouco nisso. Nós estávamos todo mundo sem nenhuma perspectiva de acontecer nada disso. E pouco tempo veio, ano passado veio a pandemia, veio essa situação e começou a desesperar. Começou a desesperar muitas pessoas, muitas vidas. Que estava lá, muitas vidas que saíram, muitas vidas que nós percebemos que houve um desespero, muitos que se voltaram para Deus nesse momento dessa pandemia. Eles viram Deus trabalhar, eles viram Deus agir, mas muitos no meio da tempestade, em vez de clamar a Jesus, na verdade eles saíram do barco, eles deixaram de adorar o Senhor. Só que os discípulos fizeram diferente. Os discípulos, quem sabe, no período do primeiro momento, eles começaram a tirar água do barco. Vamos tirar água do barco, quem sabe, para ver o que eles poderiam fazer. Não vai passar e com quem sabe naquele corre-corre. Mas quando eles perceberam, diante da situação que eles estavam vivendo, diante do mar, que eles estavam enfrentando aquela tempestade, ele disse: essa aqui não tem jeito, não tem solução. Aí a solução é que eles clamaram a Jesus, eles suplicaram ao Senhor diante da tempestade, diante daquele momento que ele estava vivendo. E eu aprendo que o segredo diante de uma guerra, o segredo diante de uma tempestade, o segredo diante de um conflito, até mesmo na nossa alma, um conflito interno, é necessário que nós verdadeiramente nos voltamos para Deus, clamamos ao Senhor. Sabe por quê? Porque está lá no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, olha que coisa, na hora da angústia, o discípulo clamou a Jesus e ele estava no barco presente. Na hora da tempestade, eles clamaram a Jesus e Jesus foi o refúgio dele e a fortaleza. Aí Jesus disse para ele: homens, por que sois tão tímidos? Sois tão tímidos, homens de pequena fé. E muitas vezes, querido, a nossa fé ela não está nem como um grão de mostarda. Ela já esdevaneceu, ela já paralisou por causa da circunstância que está nos cercando nesses últimos dias, da tribulação que está nos cercando, das aflições que nos está cercando. Mas sabe por que muitas vezes a gente sofre muito mais? É porque a gente deixa de clamar a Jesus, a gente deixa de buscar Jesus para quê? Que Ele se levante,
para que Ele se levante no barco da nossa vida, no barco da tua vida, do teu lar, da tua família, ou diante dessa situação tão caótica, essa crise que o mundo passa. Mas nós precisamos clamar a Jesus, porque quando está dizendo que Ele é refúgio, foi o que Pedro e os outros que estavam no barco fizeram, chamar aquele que poderia refugiar Ele, aqueles que poderia agregar a Ele, que podia, dizendo: mestre, não te importa, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Aí Jesus se levanta no barco, querido. Difícil, eu falo sempre que a coisa mais difícil para nós é passarmos diante de tempestade, dificuldade sem Jesus, porque se com Jesus está difícil, nós temos Ele para nos ajudar. Imagine sem Jesus, se afastando de Jesus, abandonando a Jesus, abandonando a fé, abandonando a confiança no Senhor. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 121, diz que, assim como o Salmo 125 mesmo, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, está o Senhor em volta do seu povo. Querido, sabe o que é isso? É Deus estar presente. Deus está presente nesse momento, nessa situação que eu e você está enfrentando, é nessa guerra que você está passando. O diabo, na verdade, a intenção dele é te desanimar mesmo. A intenção do inimigo mesmo é te parar, é de fazer você desistir diante desta dificuldade. Quinta-feira eu estava ministrando na igreja e estava falando, querido, a questão de Josué. Quando ele ouviu falar da morte de Moisés, ele desanimou. Ele pensou em parar. Então essa é a intenção do diabo. Se os discípulos não clamam a Jesus, poderia se afundar aquele barco. Poderia, não estou dizendo que, mas se eles não clamam, eles clamou a Jesus. Então o diabo, a intenção do inimigo, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, do momento que estamos passando, a intenção do inimigo é que eu e você pare, é que eu e você desista, é que eu e você olhe para trás, é que eu e você deixe de servir ao Senhor. Mas sabe qual é o projeto de Deus? Sabe qual é a fala de Deus para nós? Prossiga que eu sou contigo, vai mais um pouco, não desista, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Então, querido, essa tem que ser a nossa confiança. E os discípulos apavorados, quem sabe você está apavorado, quem sabe você está desesperado nesta noite, quem sabe você está angustiado nesta noite, mas eu te dou um conselho em nome de Jesus: clame a Ele, aleluia. Comece a buscar a Ele diante dessa situação, dizer: Senhor, eu sei que está tudo acontecendo, mas eu sei que Tu és a minha força, a minha fortaleza. Eu sei que Tu és o meu socorro, Senhor, neste momento. Deus é socorro, querido. Deus é socorro bem presente. Você sabe o que é refúgio? Refúgio é um lugar de seguro. É um lugar seguro, é um lugar que, vamos botar como aqueles países que vão em guerra um com outro país, eles têm um lugar de refúgio, de ficar ali para lutar. Então, quando está dizendo que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a segurança da igreja no momento das guerras, no momento dos conflitos. Deus é a segurança. Jesus foi a segurança dos discípulos no barco. Eles clamaram a Jesus, eles poderiam pular do barco, se desesperar naquele momento, mas Ele buscou a pessoa certa. E é um momento de nós, querido, de nós como igreja, eu e você. É o momento de nós buscar ao Senhor. É o momento de nós nos derramar diante dEle. Aleluia. Sabe por quê, querido? Muitas vezes nós estamos, naquele momento, nós ficamos em angústia, em aflição. Quer ver uma coisa que dá uma angústia na gente? É se a gente parar diante da televisão e começar a só assistir notícia ruim. Só usar e já. Aquilo desanima a gente. Aquilo machuca a alma da gente. Mas quando você se depara e que você olha e diz: não, eu preciso buscar a Jesus, eu preciso clamar a Jesus, eu preciso suplicar, porque eu sei que esse vento só Ele tem o poder de acalmar, essa tempestade só Ele tem o poder de me ajudar. Então, quando a Bíblia está dizendo que Deus é refúgio, e que Ele, que coisa interessante, Ele não é só refúgio, Ele é refúgio. Além de refúgio, Ele é fortaleza, Ele te fortalece. Deus é refúgio e fortaleza, socorro. Olha que coisa interessante. Ele é refúgio,
lugar seguro, fortaleza, te fortalece, é refúgio, fortaleza, no momento da angústia, da aflição, socorro, bem presente. Então Deus não está distante. Os templos estão fechados. Ontem à tarde até falei numa live no monte. Os templos estão fechados, as igrejas, os comércios estão fechados, mas uma coisa que está aberta é os céus. Os céus estão abertos. E sabe para quem o céu está aberto? É para a igreja, é para mim, é para você clamar a Ele. Os céus não se fecham não, querido. Pode fechar os templos, pode fechar o comércio, mas os céus continuam abertos. Deus só está esperando nós como igreja clamarmos a Ele, suplicarmos a Ele, invocarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram aqui. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles clamaram: Senhor, mestre, não te importa? Nós ficamos, querido, naquela angústia, naquela aflição, parecendo que Deus não se importa conosco. Os discípulos pensaram também: não te importa, mestre, que pereçamos? Jesus: não, eu importo com vocês sim. Eu me preocupo com vocês sim. Ele não foi nessa, mas a atitude dele mostrou que ele se preocupava com o discípulo. É a mesma coisa que Jesus se preocupou, levantou do barco. Ele também se preocupa com você, meu irmão. Ele se preocupa com você, minha irmã. E quem sabe você diz: Deus, o Senhor está em silêncio. Ei, Deus está em silêncio. Deus está falando contigo. Clame a Ele, busque a Ele, adore a Ele. Não deixa com que esse momento de conflito te tire de adorar o Senhor, te tire de buscar o Senhor, te tire de você se entregar ao Senhor. Porque a intenção do diabo é essa mesmo. É a intenção dele, é o projeto dele no momento desta pandemia. É vendo os templos fechados e você sem buscar, sem adorar o Senhor. Essa é a intenção dele. Mas Deus está dizendo hoje: vai, como ele disse para Gideão, vai, varão valoroso, porque eu sou contigo. Deus está dizendo: levante a tua cabeça, põe-te de pé diante dessa situação e busque, porque eu ainda estou no barco da tua vida, da tua família, do teu lado. Deus está dizendo: meu irmão, minha irmã, é tempo de nós nos levantar diante dessa situação. Mas nós temos visto também o contrário, que em vez das pessoas clamar a Deus, em vez das pessoas buscar ao Senhor, ela entra no estado de murmuração, de lamuriação, a ansiedade toma conta do seu coração, a inquietação, a preocupação desenfreada. Aí vem pessoas, falam uma coisa, vem outra, fala outra, vem outro, fala outra, e quando vai ver, a mente está cheia de coisas ruins. E Deus está dizendo que é tempo de se esvaziar disso e se encher dele, porque ele é refúgio. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro. Sabe o que é socorro? Socorro imagine quando acontece um acidente, as pessoas ligam para o SAMU vem correndo, é o socorro. Quando está lá, que leva alguém para o hospital, chama o médico, o plantonista que está ali correndo, ele naquele momento vai socorrer aquele paciente. Ele está dizendo que esses podem falhar, mas Deus não falha. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, não é ausente, não vai esperar A, B e C, não. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, é na hora da tua aflição. Aleluia. Quem sabe você acordou hoje triste, quem sabe você passou um dia angustiado, amargurado por dentro, quem sabe isso te corroendo, isso doendo a tua alma. Deus está dizendo: fala comigo, porque eu tenho poder, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, e eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia e na hora da aflição. E aí os discípulos clamaram a Jesus. Os discípulos suplicaram a Jesus, dizendo: mestre, Senhor, não te importa que pereçamos? Querido, aí a Bíblia me dá respaldo, porque ele diz que pode ser que um pai ou uma mãe se esqueça do seu filho que a ama, mas todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Os discípulos até achou, mas Jesus disse: não, quem está no barco sou eu, quem está no barco com vocês sou eu. Então ele está dizendo: pô, não tem ninguém aqui, mas eu estou com vocês no barco para ajudar. E quando eles clamam a Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levanta no barco. E ao se levantar no barco, Jesus e clama: acalma mar, aquieta vento.
E a Bíblia diz, querido, que houve uma grande bonança. O vento se acalmou e a tempestade. E eles começaram a se admirar. Eles começaram a entrar, quem sabe, em êxtase de adoração, dizendo: que homem é este, oh, aleluia! Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ah, querido, imagine aí, eles ficaram regozijados. Mas sabe por que eles ficaram regozijados? Porque ele chamou a Jesus. Enquanto nós ficarmos olhando para toda a situação e não clamarmos a Jesus, nós vamos ficar angustiados, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar até desesperados, né? Até desesperados. Mas a Bíblia diz, querido, lá em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas é quem espera do Senhor. Mas como é esperar, irmão? É esperar sentado? Não, é esperar orando, é esperar falando com Ele, é esperar buscando a presença dEle. Ele disse: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quer ver um texto? Salmo 50, versículo 15, ele diz assim, para você ver o que aconteceu com os discípulos. Ele disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado seja Deus. Os discípulos, quando Jesus invoca-me no dia da tua angústia, os discípulos no momento da angústia, da aflição, ele clamou a Jesus, ele buscou a Jesus, dizendo: Jesus, não te importa. Jesus levantou. E esse texto do Salmo 50, o versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da tua angústia. Deus está dizendo: se tu invocar no dia da tua angústia, no dia da tua aflição, no dia da tua tribulação, no dia da tua tristeza, que tu invocar a Ele, Ele vai te livrar e tu vai glorificar o nome do Senhor. Mas eu preciso invocar a Ele. A Bíblia diz lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E Jeremias disse: invoquei-te da mais profunda cova, e de lá tu me ouviu. Aleluia. Deus também, querido, a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Deus está querendo, Deus está desejoso em ouvir a nossa oração, nosso clamor, nesse momento de angústia, de aflição, de tribulação que estamos passando. Mas nós temos que entender que Deus está conosco todos os dias. Em Êxodo 14, ele diz assim: os egípcios que vocês vê, ou 14, 13 e 14, 15, você vai chegar até o versículo 15. Ele disse: os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não vão ver mais, eles vão perecer. Aí o Senhor disse: porque nesta peleja não tereis de pelejar. Calardes e verdes o livramento do Senhor. Mas para ter livramento de Deus, para ter providência de Deus, para ter ação de Deus, para ter a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, é preciso clamar, querido. Os discípulos só alcançou que o vento e o mar se acalmassem, porque eles buscaram Jesus como recurso da sua vida. Busque a Jesus também, meu irmão. Busque também, minha irmã, Jesus como teu recurso. Hoje é um dia, hoje é uma noite oportuna, esse último dia, desse dia de 28 de fevereiro, amanhã já está 1º de março, mas Jesus está dizendo: me busca hoje, porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. Por como Jesus, como vai abrir se eu não bato? Como vai se eu não clamo? Então Jesus está dizendo: se os discípulos ficassem ali e não clamassem a Jesus, eles iam perecer. E Jesus está dizendo também: é tempo da minha igreja, é tempo do meu povo nesse tempo de angústia, de aflição, clamar a minha presença, a minha face. Sabe por quê? Que coisa interessante, o salmo que eu falei, Salmo 125, que ele diz assim: como estão os montes em volta de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sitiada de monte, mas olha que comparação profunda Deus faz, e dá essa revelação ao salmista quando ele olha. Ele diz: assim como estão os montes em volta de Jerusalém,
Assim está o Senhor em volta do seu povo. Você pode entender? Ele fez a comparação, os montes estão em volta de Jerusalém, Deus também está em volta da sua igreja, do seu povo. Então, meu irmão, nesse momento, levante a tua cabeça, toma posição, não deixa com que essa situação tire o desejo, o prazer, a alegria de adorar o Senhor, mas faça com que isso seja um estímulo, uma ferramenta, ou quem sabe um gás na tua vida, para você buscar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não deixa. Eu falei, vou repetir, Josué queria parar e desistir, Deus animou Josué, e Deus também está te animando no meio dessa tempestade, dessa situação, desta pandemia. Deus está dizendo: minha igreja clame, minha igreja me busque, minha igreja busque, porque eu tenho recurso, eu sou o recurso, eu sou a porta, eu sou a porta. Jesus está dizendo que Ele é a porta de escape, Ele é a porta de saída, Ele é a porta de entrada, Ele é a porta da salvação, Ele é a porta da libertação, Ele é a porta da restauração, Ele é a porta do renovo, Ele é a porta da cura, Ele é a porta do milagre, Ele é a porta da unção. Deus está dizendo, aleluia, Ele é a porta, aleluia. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, eu não sei qual é o conflito que está na tua alma, mas assim o Senhor, através da sua palavra, está dizendo: me busca, porque Ele disse na sua palavra, Ele disse que quando Jesus chega, até a tristeza, ela salta de alegria. Então Jesus está dizendo que nesse momento que está em crise, guerra, conflito, Ele está dizendo que Ele é a tua alegria, a tua paz, Ele é a tua felicidade, Ele é o teu refrigério, Ele é o teu bálsamo, Ele é o Espírito que de alegria na tua vida. Mas você precisa clamar, saia desse comodismo. Não deixa que as coisas, por causa dos templos, Deus, da vontade de Deus, voltaremos na hora, no momento exato. Mas não deixa que a falta de nós não estarmos na igreja, no templo, não deixa com que isso tire a tua comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão não é limitada simplesmente dentro do templo, é aonde nós estivermos adorar. Quando aquela mulher disse: Jesus, aonde nós te adoramos? Em Jerusalém? Não, a hora vem, e que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade. É nesse momento que Deus está procurando adoradores, é nesse momento que Deus está procurando uma igreja que adore, é nesse momento que Deus está procurando uma igreja que serve, mesmo em casa, mesmo no seu lar. Deus está procurando uma igreja que não se acomoda, uma igreja que não se conforma, mas uma igreja que vai adorando a Ele, mesmo sentindo dor, mesmo triste, mesmo abatida, mesmo angustiada, mas adore ao Senhor. Aleluia. Fechei a Bíblia e vou encerrar. Mas antes de eu encerrar, eu queria falar desse texto. A Bíblia diz, querido, que Davi estava orando, Davi estava jejuando, Davi estava de pano de saco, de luto, antes do seu filho morrer, porque seu filho estava doente. E Davi estava ali numa guerra, e os homens chegaram até ele. E num determinado momento, chegou os homens, entrou, e percebeu que Davi estava ali novamente. Ele não queria comer, não queria tomar banho. Enquanto o seu filho estava doente, ele estava lá de joelho. Ele estava lá falando com Deus. Ele não desistiu no momento da guerra, da luta. Mas o que me chama a atenção é que quando aqueles soldados chegaram, aqueles homens chegaram ali, começaram a conversar, Davi percebeu. E ele disse: morreu. E quando disse morreu, Davi se levantou. Ele se levantou do seu luto e foi adorar o Senhor. Ele se levantou diante de uma guerra, diante de uma perda, diante de tudo que já não tinha mais jeito. Davi foi adorar o Senhor. Sabe o que é que Deus está me dizendo hoje? Que é para eu e você se levantar diante dessa situação e adorar a Ele. E adorar, sai de dentro desse quarto, sai de cima dessa televisão que está te machucando, te angustiando,
e vai adorar o Senhor. Não deixa que isso prenda a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, mas levante em adoração, Senhor. Tome posição de adoração. Eu não estou saindo, não posso sair, não, adore a Deus dentro da sua casa. Nesse momento Deus está te dando a oportunidade, porque nós estamos adorando ao Senhor, para você adorar também ao Senhor dentro do seu lar, tomar posse, viver, não deixar com que esta palavra caia, mas que essa palavra seja alimento para a tua alma, fortaleza, renovo, restauração, que ela seja a força para você caminhar. Ele disse para Elias: Elias, come. Oh, aleluia. Elias já estava cansado, fugindo de Jezabel. Ele está lá, deitou debaixo de um pé de zingo e pediu a morte. Veio o anjo do Senhor, trouxe pão e água. No primeiro momento ele comeu e voltou a dormir. Aí o anjo disse de novo: Elias, come e bebe, Elias, porque muito será grande a sua caminhada. Sabe o que Deus está dizendo? Vai buscar, vai orar, vai ler a palavra, porque a caminhada é grande. Tem muita coisa ainda. Deus quer se utilizar de você como ferramenta, e não é desse jeito não. Deus está dizendo: levante, tome uma posição de adorador. Não deixa com que esse sistema, que essa situação te pare, mas que essa situação seja um combustível para que você adore ao Senhor, para que você glorifique o nome dEle. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Nós estaremos fazendo uma oração neste momento. Nós fazemos fazer uma oração. Nós vamos estar também orando. Você que está na sua casa agora, vamos orar também pela vida do pastor, né? Vamos orar pela vida do pastor, nosso pastor, a sua família. Vamos orar também pela vida do pastor Antônio Ângelo, da Assembleia de Deus. Outros que estão enfermos, vamos orar. Esse é o momento de nós orar, para você falar com Deus nesse momento. Aleluia, e falar também das suas angústias. Muitas vezes a gente é angustiado, a gente fala para todo mundo, conta no WhatsApp, conta no Facebook, mas a gente não conta para Deus. O discípulo não contou para o Adão, ele falou para Jesus. Então conta para Jesus também, e vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Ele tem o poder de aplacar, de acalmar essa tempestade. O domínio, o controle está na mão dele. Ele disse que ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há ninguém que possa fazer ele escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus na tua família, no teu lar, no teu casamento, na tua saúde, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Pode até impedir o agir do homem, o operar do homem. Mas o de Deus, ninguém não. Quando Deus quer agir, Ele abre o mar. Quando Deus quer agir, Ele faz você passar em terra seca. Quando Ele quer agir, Ele entra no teu deserto e muda a tua vida, a tua história. Então vamos falar com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te exaltar nesta noite. Ó Deus, por esta palavra, por esta oportunidade, a Deus, aqui o Senhor nos concede de poder estar aqui, Pai, na tua presença. Ó Deus, adorando, exaltando o teu nome, Senhor. Que oportunidade o Senhor tem nos concedido todos os dias, Pai. Porque adorar, Deus, é independente do que a gente esteja passando. Se tudo está bem, se não está, a gente precisa entender que a gente tem que adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar nesta noite, ó Deus, a vida do nosso pastor. Nós entregamos a sua esposa, as suas filhas. Deus, tu é bálsamo, tu é refrigério, tu é força, tu é cura, Senhor. Deus, tu tem o poder, Senhor, de tocar, ó Deus, em tudo, Senhor, de mudar toda a situação, de trazer a normalidade do pulmão do teu filho, da saturação. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto, mas também o Deus de longe. Ó Pai, toca na vida do teu filho nesta noite, manifesta o teu poder, Senhor. Deus, manifesta a tua glória. Eu sei, Senhor, que o Senhor sabe como fazer, de que maneira fazer. Nós só estamos aqui, te pedimos, Pai, clamando pela vida do teu servo, pela família dele. Deus, é um momento difícil, é um momento de angústia, mas tu é refrigério, tu é bálsamo, Senhor, para a vida dos teus servos. Que o Senhor fortaleça, renova as forças dos teus filhos nesta noite. Pai, entregamos a vida também do pastor Antônio Ângelo, Senhor, ali da Assembleia de Deus, a sua família, o teu servo também que está passando pelo momento, a sua família. Ó Deus, entra, Senhor, nesta noite, entra, Pai, com o teu agir, com o teu operar.
Deus, manifesta o teu poder, Senhor, a tua glória, ó Deus, nos hospitais, nas clínicas, ó Deus, nesse lugar onde tem pessoas entubadas, Pai, toca com o teu braço de poder, com a tua mão forte, restaura a saúde, traz a cura, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, eu quero te pedir por esta mulher, por este homem, por esta pessoa que está nos assistindo nesta noite, quem sabe angustiado, triste, abatido, Pai, envia o teu bálsamo nesta noite, toca na vida desta pessoa, ó Deus, toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Deus, traz o milagre, ó Deus, traz a providência, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda a retaliação, repreende toda a seta, repreende, Pai, todo embaraço no meio desta família, deste lar, Senhor, em nome de Jesus, restaura, restitui, Senhor, renova as forças, alegra o coração da tua igreja, do teu povo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta o teu poder também, Senhor, ali na cidade de Salvador, na vida do nosso irmão Lázaro, Senhor, estende as tuas mãos, traz o milagre, traz a cura, Senhor, na vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, como tua igreja nesta noite, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa os lares, abençoa, dá uma semana em paz, uma semana de fortalecimento, de renovação, da tua presença na vida dos teus filhos, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o teu lar, a tua família, os teus filhos, que você tenha uma semana em paz, fique na paz do Senhor. Se Deus nos permitir, quem sabe voltaremos novamente, em nome de Jesus.